Fala, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vindo a este canal. Aqui nós falamos sobre a palavra de Deus, nós expressamos a nossa fé, nós expressamos conteúdo bíblico e aprendizado da palavra. Então aqui neste canal você vai encontrar conteúdos práticos e edificantes para o nosso dia a dia. Meus amados irmãos, hoje nós iremos meditar em uma passagem que está escrito lá no livro de Isaías, no seu capítulo 65. E se você puder ter uma Bíblia para que você possa acompanhar essa leitura, depois, é claro, meditar nela, vai ser muito bom para o seu aprendizado e crescimento. Queridos, diz assim o texto de Isaías capítulo 65. Diz assim: o Senhor diz, estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Olha como começa esse texto. O Senhor diz, eu estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. Há uma nação que não invoca meu nome. E eu disse, aqui estou, aqui estou. O dia todo eu abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos e suas ideias distorcidas. Versículo de número 6 diz, vejam, meu decreto está escrito diante de mim, não permanecerei calado, retribuirei conforme merecem. E diz mais, versículo de número 8, contudo, não destruirei todos eles, diz o Senhor. Olha agora. É possível encontrar uvas boas num cacho de uvas podres? Sim. Pois alguém dirá, não jogue todas fora. Algumas ainda estão boas. Assim também não destruirei todo o Israel. Pois ainda tenho ali servos fiéis. Preservarei um remanescente do povo de Israel e de Judá, para possuir minha terra. Aqueles que eu escolhi a herdarão. Versículo de número 17. Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Versículo de número 19. Eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela se ouvirá, mas o som de pranto e clamor. Nela não se ouvirá, mas o som de pranto e de clamor. Diz mais, versículo de número 24. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Meu Deus, isso aqui é forte. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. Meus amados irmãos, o texto que lemos, que está escrito no livro de Isaías, profeta Isaías, que foi levantado por Deus para ser um profeta do juízo, um profeta do arrependimento, um profeta do alinhamento entre o homem e Deus. Ele foi o autor deste livro. Nesta passagem, ele descreve que Deus, em todo o tempo, na existência humana, sempre esteve e sempre estará atento a ouvir a voz do necessitado. Sempre Deus
ele vai estar com os seus ouvidos abertos para que alguém possa direcionar as suas orações, as suas súplicas, os seus clamores, para que Deus venha a atender. Então, meus amados irmãos, nós percebemos que neste texto o nosso Deus, ele não está limitado. E o nosso Deus, ele não, que eu posso dizer, ele não está limitado em salvar as pessoas. Ou seja, ele não tem os seus preferidos. Deus, ele quer salvar toda a humanidade. Mas a pergunta é, será que todos nós queremos ser salvos? Será que todos nós queremos buscar pela nossa salvação? Porque o texto nos diz que Deus estava pronto para responder às orações. Deus estava pronto para ser encontrado por aqueles que o buscassem. Porém, ninguém o buscava. Porém, naquela época, ninguém, e nos dias de hoje, muitas pessoas estão acontecendo isso, não estão buscando a Deus. Não estão encontrando mais, não estando mais indo à sala do encontro, não é verdade? E muitos estão até mesmo se esfriando em sua fé. E Deus estava dizendo, pelo intermédio de Isaías, eu sempre estive lá. Eu sempre estive esperando pelo meu povo. Porém, o meu povo se rebeliou contra mim. O meu povo se voltou contra mim. E agora não me busca mais. E agora não ora mais. E agora não busca mais ter intimidade comigo e obediência. Agora eles estão caminhando pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias maneiras de viver. E Deus estava dizendo, olha, se vocês continuarem assim, eu vou dar a vocês o que vocês merecem. Não é verdade? Então, meus amados irmãos, percebemos algumas coisas que possamos extrair deste texto, é que devemos tomar cuidado quais caminhos estamos trilhando, quais caminhos estamos percorrendo no meio da nossa vida, para que nós não venhamos a nos deparar com aquilo que merecemos por mal. Ou seja, se nós estivermos vivendo a nossa vida fora da presença, fora do propósito, fora da vontade, desagradando a Deus, fazendo aquilo que aos nossos olhos parecem ser bons, e no final disso tudo, nós vamos ter a recompensa daquilo que merecemos, daquilo que fazemos. Então perceba que Deus, ele se atenta naquilo que a gente faz. Deus se atenta naquilo que está no nosso coração, naquilo que a gente está, aleluia, falando ou até mesmo pensando para poder agir. Então nós devemos entender que Deus, ele sabe de todas as coisas e ele nos dará o fim que nós merecemos. Então ele está dizendo, para os ímpios, para os rebeldes, vai ter um caminho doloroso, terá um caminho árduo, terá um caminho de perca, um caminho de trevas. Agora, para o caminho para os justos, para os fiéis, terá um caminho de honra, terá um novo céus, uma nova terra, aleluia. E o Senhor, ele revela que ele está fazendo novos céus, ele está fazendo novas terras. E isso nos escreve que a nova Jerusalém serão para os fiéis. Só vamos herdar essa terra, a nova Jerusalém celestial, e só vamos reinar com ela em Cristo se nós formos fiéis enquanto estivermos em terra. Porque existe uma cidade que ninguém nunca pisou seus pés. Existe uma terra em que ninguém ainda, aleluia, ousou falar o que tem lá. Mas nós conseguimos entender que essa terra é para um povo exclusivo,
É para um povo que se preparou enquanto estava em vida. É para um povo que abandonou as suas práticas do pecado e lutou, batalhou para ser salvo, para ser santo, para obedecer a palavra. Então esses Deus colocará nesses novos céus e nova terra, que é a nova Jerusalém. Então nós devemos vigiar nas nossas ações. Será que as nossas ações e as nossas atitudes nos condenam ou nos justificam diante de Deus? Então perceba que existe um caminho para sermos salvos por intermédio de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, existe um outro caminho, que é o caminho das trevas, é o caminho do engano, é o caminho da perdição. E por este caminho, muitos estão caindo de cabeça, muitos estão, infelizmente, trilhando esse caminho. Então, para nós conquistarmos a nova Jerusalém, é necessário nós vivermos uma vida de renúncia, uma vida que condene o pecado, uma vida que denuncie o pecado, uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus, uma vida que louva a Deus, uma vida que adora a Deus, uma vida que é grata a Deus, uma vida que passa por perseguição, mas passa dando glória, passa glorificando, passa pelos processos dolorosos da vida, mas não desiste de Deus, não desiste de buscar. Será que já aconteceu isso com você ou até mesmo com alguém do entorno da sua vida? Que você vê a pessoa começar a vir para a igreja, começar a buscar a presença de Deus, naquele fervor todo, né? Naquele amor, parece que a pessoa está ali, fervorosa, mas daí a pouco começa a passar uma luta, uma prova aqui, Deus começa a pôr uma prova para a pessoa passar, e daí a pouco a pessoa começa a desanimar e ela pensa, não era isso que eu esperava, é melhor eu voltar para onde eu estava, porque estava melhor, eu não tinha perseguição, eu não tinha afronta, eu não era, perseguido, eu não passava por isso. E muitas pessoas abandonam a fé porque acham que elas querem mordomia. Essa é a verdade. As pessoas querem seguir a Cristo. Esses dias eu estava acompanhando um vídeo que o homem dizia assim, tem muitas pessoas que querem servir a Deus, que querem estar na casa de Deus, mas não querem obedecer, não querem se comportar como tal, não querem se comportar como uma pessoa de Cristo, como uma nova criatura, mas elas querem estar na presença de Deus, estar na casa do Senhor, aleluia, mas vivendo da sua forma, vivendo do seu agrado, vivendo da forma que quer, da maneira que quer e como quer. Ah, hoje eu vou para a igreja, hoje eu não vou. Então, ela tem a si mesmo como o seu próprio Senhor. Você está entendendo? Então, nós devemos entender isso, porque se queremos, aleluia, viver a eternidade com Deus, nós devemos saber que somos direcionados por Ele. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Santo, o nosso Salvador. É Ele que é a nossa direção, a nossa luz. E nós, como filhos e servos, devemos ouvir e obedecer. Não tem outra maneira de você obter a sua salvação se não for em obediência, em santidade e vigiando para não cair nas tentações do inimigo. Então a mensagem que eu deixo para você neste vídeo é que você permaneça fiel a Deus, né? O Senhor estava dizendo que existe um lugar celestial, existe um lugar que foi preparado por Deus. Nossa, isso é extraordinário, que ainda ninguém ousou colocar os pés, que ainda nenhum humano viu, e eu consigo entender que é isso que quando o versículo do Senhor, né, em sua passagem da palavra de Deus, não me recordo qual é o livro, mas diz que nenhum ouvido ouviu,
nenhum olho viu e nem desceu ao coração do homem aquilo que está preparado para aqueles que o buscam. Então é tempo de buscar. É tempo de nós colocar o pano de saco, raspar a nossa cabeça e colocar a cara no pó. Descer à casa do oleiro para ser moldado, para ser modelado. E muitos hoje em dia, infelizmente, irmãos, e se esqueceram do secreto. Se esqueceram de buscar a Deus no seu secreto. Por isso que quando o Senhor vem, quando o Senhor vir, ele vai limpar a palha, né? Ele vai tirar o trigo e o joio, né? Eles podem estar na igreja, o que for, mas em teu nome, Senhor, eu profetizei, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz maravilha. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essa palavra conhecer significa você ter relacionamento. Significa de que Deus te conhece porque você se relaciona com Ele. Então, é uma via de mão dupla. Enquanto você o busca adorando, glorificando e expressando as suas dores e necessidades para Deus, da mesma forma Deus te consola através do Espírito Santo. Deus vai te renovando, Deus vai te capacitando, Deus vai te livrando, Deus vai te abençoando e você vai crescendo na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Então os dois andam junto, conhecimento e graça. Graça porque não merecemos, aleluia, ser salvos. E conhecimento da palavra para você trilhar a direção de que Deus tem para você trilhar um caminho de obediência e fidelidade a Deus. Então, meus amados irmãos, para encerrar este vídeo aqui, eu deixo uma palavra para o teu coração que você possa, aleluia, guardar essa palavra e praticar essa palavra. A palavra de Deus diz: seja firme e seja constante, sempre abundante, com garra, com vontade, com disponibilidade, trabalhando na obra do Senhor, porque o seu trabalho na obra do Senhor não é em vão. Existe uma recompensa para aqueles que trabalham para Jesus. Existe uma recompensa para você que trabalha para Cristo. Então, meus amados irmãos, é tempo de trabalhar para o Senhor. É tempo de arregaçar as mangas e trabalhar para Jesus Cristo. É tempo de saquear o inferno e povoar o céu. Porque foi para isso que fomos chamados. Se você quer obter, aleluia, salvação em Cristo, a salvação é pela fé, por meio de Jesus Cristo. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Mas existem alguns critérios para que nós possamos andar por o caminho da salvação. Obediência à sua palavra, santidade, vida de renúncia e relacionamento com Deus. Se não tivermos isso, a gente está em declínio espiritual e decaindo para um esfriamento do nosso coração. Então, que você seja firme na obra do Senhor. Por mais que a luta não seja fácil, continue firme com o Senhor Jesus. Eu oro daqui pela tua vida. Eu intercedo daqui pela tua vida. E você daí intercede por mim, intercede pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E o Deus de paz, que conhece todo o teu coração e as tuas necessidades. Quando você suplicar a Ele, quando você clamar pelo nome dEle, certamente Ele lhe ouvirá e virá ao teu encontro, virá ao teu socorro. Porque a palavra de Deus diz: eu elevo os meus olhos para os montes e quando eu penso que tudo acabou, de lá vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o socorro do Senhor está bem presente na sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus com esta palavra, que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, que Cristo Jesus seja glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família e que você possa ficar firme na presença do Senhor, sabendo que logo, logo o Senhor virá para nos buscar e morar na cidade celestial. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, você que ficou aqui até o final desse vídeo, que Deus te abençoe. Eu te convido para ser inscrito aqui no meu canal, para ser o meu amigo fiel aqui. Aqui a gente vai entrar em uma comunhão, né, nos nossos vídeos e vamos ter aqui também uma comunidade
de fiéis a Deus e você seja aqui o meu amigo fiel também. Se inscreve no canal, ative o sino para ficar por dentro também dos próximos conteúdos que virão pela frente. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus, fique na paz e até o próximo vídeo.